Olá pessoal, tudo bem com vocês? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui pela graça do Senhor para meditarmos na palavra dele. Agradecemos o Senhor porque ele tem nos orientado através da sua palavra para que a gente possa viver nessa terra exatamente como ele planejou. É, a palavra do Senhor, ela nos mostra o caminho, porque está escrito que ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Então, é a palavra do Senhor que nos ilumina nessa terra. Por isso, meditamos nela. Por isso, somos orientados pelo Senhor para meditarmos em Sua palavra todos os dias. Amém? Todos os dias e quando, né, nós temos que estar tomando decisões em nossas vidas, nós temos que buscar na palavra do Senhor, né, o que fazer. Hoje nós vamos estarmos falando a respeito de diferença, né, diferente para fazer a diferença, né. Então, se queremos fazer a diferença, nós temos que ser diferente. E a palavra do Senhor aqui em Malaquias 3,18 está nos falando exatamente isso. Fala assim, é um versículo pequeno, né? Fala assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, a palavra do Senhor está falando aqui da diferença entre o justo e o injusto, né? Então, eu ser diferente para fazer a diferença. Se eu sou diferente, eu tenho que fazer a diferença, né? Se eu não sou injusta, eu não posso agir com injustiça, senão eu não vou estar fazendo a diferença, né? Então, é o que a palavra do Senhor está nos dizendo. Então, nós estamos aprendendo com esse texto que nós somos chamados pelo Senhor para fazer a diferença no meio de uma geração corrompida. Então, se eu sou diferente, eu vou agir com diferença no meio dele, né? É, então, uma geração corrompida e perversa, pois é o próprio Senhor quem estabelece a diferença que existe entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não lhe serve. Então, se nós somos diferentes, nós temos que fazer a diferença. Nós temos vivido em um mundo tão corrompido, né? E, e que às vezes, por falta de vigilância, nós acabamos nos misturando, né, com, com as pessoas para estarmos fazendo a mesma coisa. Então, se a pessoa está falando mal do governo, eu também vou falar mal do governo. Eu estou agindo de acordo com a vontade do Senhor? Não. Eu estou fazendo a diferença? Estou não. Porque a palavra do Senhor, ela nos ensina a não fazer isso. A palavra do Senhor nos ensina a honrar os nossos governantes, indiferente do que eles sejam, né? Davi ele aprendeu isso. Ele aprendeu isso, por isso várias vezes ele ele se achou na condição de acabar com Saul, mas ele não fez isso, porque ele sabia que Saul era autoridade, que Saul foi ungido pelo Senhor. E hoje nós temos visto o desrespeito que há, né, na nossa nação mesmo, com os governantes, nós temos visto isso. E a palavra do Senhor, ela nos ensina ao contrário. Então se eu tenho orientação da palavra do Senhor, eu tenho que fazer a diferença. E a palavra do Senhor também nos fala para nós não nos envolvermos com as coisas, né, desse mundo. Então, por que eu vou me envolver? Eu fico na minha, né? Fazendo o que o Senhor falou, que é orar. Orar pelos nossos governantes para que haja paz na terra. E se eu me coloco do lado das pessoas que estão amaldiçoando, eu estou agindo totalmente contrário do que a palavra do Senhor, né, está me dizendo. Eu não estou fazendo a diferença. Eu não estou agindo como
como justa, como está escrito, né, na palavra do Senhor. Então, o povo de Deus é diferente do povo do mundo. O povo do mundo age como lhe manda o coração. O povo de Deus age como quem tem um Senhor que o guia, que o ensina. Assim que o povo de Deus age, né? Na antiga aliança, o Senhor escolheu o povo de Israel para ser diferente de todos os demais povos da terra. Em Êxodo 19, 4 a 6, e na nova aliança, o Senhor escolheu a sua igreja. Então, nós estamos vendo aqui que em Êxodo 19, 4 a 6, na antiga aliança, o Senhor escolheu o povo de Israel para ser diferente de todos os demais povos da terra. E a gente, meditando na palavra de Deus, a gente vê que realmente que eles eram um povo diferente de todos os povos da terra, né? Eles faziam a diferença. Eles faziam tanto a diferença que quando eles chegavam no meio de outros povos, eles temiam, porque eles conheciam o Deus deles, né? Eles colocavam em destaque Deus. Eles deixavam bem claro que Deus era o general de guerra deles, que Deus era o segredo deles serem vencedores. Então eles faziam a diferença. E na nova aliança, o Senhor escolheu a sua igreja, a qual é constituída de pessoas de todos os povos. A igreja do Senhor não foi diferente da antiga aliança, né? A antiga aliança, o Senhor escolheu um povo para ser diferente de todos os povos. E na nova aliança, o Senhor escolheu a sua igreja, a qual é constituída de pessoas de todos os povos. Então, a igreja de Deus, ela é constituída de pessoas de todos os povos. Não é de uma denominação, é de pessoas de todos os povos, né? Como às vezes a gente vê algumas denominações falando, nós somos do Senhor, nós vamos para o Senhor. Mas a palavra deixa bem clara que a igreja do Senhor ela é formada, né, com pessoas de todos os povos. E ela ainda está sendo formada. Então ninguém pode dizer essa igreja, né, vai subir, essa igreja que o Senhor vai buscar. Ninguém pode dizer isso, porque a igreja do Senhor ainda está sendo formada nessa terra, né, para fazer a diferença. Então, ela é constituída de pessoas de todos os povos, raças, línguas e nações que creem em Jesus Cristo como Filho de Deus, para elas fazerem a diferença como luz do mundo e sal da terra, né? Como está escrito em Mateus 15, 3 a 16, Gálatas 3, 26, 29, 1 Pedro 2, de 9 a 10. Então, essa igreja, ela começa em Jesus, né? Então, se nós reconhecemos Jesus como Filho de Deus, aí então é por aí que nós vamos fazer a diferença, porque o Senhor vai estar trabalhando em nossas vidas. Em Êxodo 8, o próprio Senhor deixou claro para Faraó que os israelitas, o seu povo, era diferente do povo egípcio. O Senhor deixou isso bem claro, que era diferente. Ele falou, porém separação entre o meu povo e o teu povo. Então o Senhor fez separação ali. Através das 10 pragas, o Senhor mostrou que havia diferença. Por quê? Porque Deus faz acepção de pessoa? Não. Porque os egípcios eles tinham feito uma escolha de servir deuses, né? Enquanto o povo de Deus tinha feito uma escolha de servir o Deus Todo-Poderoso. A diferença está aí. Não que Deus faz acepção de pessoas que ele não fazem. Então, toda pessoa que se achega a Deus, independente do que ela seja,
Toda pessoa que se achega a ele é aceita por ele. É aceito por ele porque é ele que transforma. É ele que vai trabalhando na vida da pessoa para modificá-la. Então, todos que vêm, todos que se achegam ao Senhor através de Jesus Cristo, ela é aceita pelo Senhor, né? Então, aqui na Nova Aliança, a Igreja do Senhor é reconhecida nas Escrituras como o Israel de Deus. Paulo afirma que a Igreja do Senhor é formada por um povo exclusivamente de Deus. Um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então, a igreja ela é formada por pessoas que decidem se achegar a Deus através de Jesus Cristo, né? Para a igreja do Senhor, ela começa a ser formada através de Jesus. Então, como assim? Quando eu aceito Jesus como Salvador da minha vida, quando eu confesso Ele como Salvador da minha vida, eu estou me introduzindo na igreja do Deus vivo. Né? O Senhor, o que, que o Senhor falou com Pedro? Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Que pedra que o Senhor estava falando? Não, Pedro? Não. O Senhor não estava falando de Pedro. O Senhor estava falando de Jesus Cristo, que é a pedra angular, que é a pedra de esquina. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus o que? Ele é chamado de rocha. Então, por que que Deus deixou isso bem claro para Pedro? Porque o Senhor tinha escolhido Pedro ali para estar à frente de tudo. Ó, é sobre essa pedra que eu edificarei a minha igreja. Então eles saíram pregando para todo mundo que Jesus Cristo era o Senhor, porque eles foram orientados por Deus, que em Jesus a igreja seria formada, né? Com com o povo judeu, entre todos os povos, tinha um povo ali escolhido por Deus para levar o nome dele a toda, né, criatura, levar o nome dele a todas as nações, para poder fazer diferença por onde quer que eles passavam. E a igreja do Senhor foi levantada em Jesus Cristo também para fazer a diferença por onde quer que ela passa. Então, se ela não está fazendo a diferença, se a igreja do Senhor não está fazendo a diferença, ela não está agindo de acordo com a vontade do Senhor. Porque ela foi levantada para fazer a diferença nessa terra, para que o Senhor possa alcançar os povos da terra, porque esse é o projeto do Senhor. Quando o Senhor levantou Israel como um povo, ele estava pensando lá na frente, ele estava pensando em nações. E quando ele levantou a igreja, através, né, em Jesus Cristo, ele estava fazendo a mesma coisa. Ele estava dando continuidade ao seu projeto aqui na terra. E ele espera que a igreja faça a diferença para que isso possa acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Nós também fomos chamados para fazermos a diferença, para sermos irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então nós temos que resplandecer no meio dessa geração perversa, porque fomos escolhidos por Deus para fazermos a diferença, para que pessoas possam se achegar ao Senhor. Em 1 Pedro 2, de 9 a 10, é dito que somos geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos que anunciar. Por que nós temos que anunciar? Se é nós e pronto, por que temos que anunciar? Porque não é só nós que Deus quer.
como não era só o povo judeu que ele queria. Ele quer os povos da terra. Ele quer ter junto dele todos os povos da terra. Ele quer que os povos da terra reconheçam que ele é Senhor. E para isso acontecer, nós, como igreja do Senhor, temos que fazermos a diferença nessa terra. Não podemos agir como eles agem, né? Como a palavra do Senhor fala, eles não sabem o que fazem. Mas você que medita na palavra do Senhor, tem condição de saber o que fazer. Então nós temos que fazer a diferença nessa terra. Aqui a palavra do Senhor nos fala de homens que fizeram a diferença em sua geração. Enoque. Enoque foi um deles. Ele fez a diferença em sua geração, por quê? Porque ele andava com Deus. Ele andava com Deus. Isso está lá em Gênesis 5, 22, 24. Então, Enoque, ele simboliza a igreja que anda com Deus e será arrebatada ao encontro do Senhor. Então, o andar com Deus é fazer a vontade de Deus. Aqui também José. José fazia a diferença em qualquer ambiente em que vivesse, porque era um homem sábio e ajuizado que tinha o Espírito de Deus. E o Senhor era com ele. Então nós vemos que José era um homem também que ele fazia a diferença em qualquer lugar que ele era colocado e fazia a diferença. Lá na prisão ele fez a diferença, né? Lá dentro da prisão ele fez exatamente, ele foi preso injustamente. Ele fez exatamente o que era para ele fazer. José ele tinha o que governar. José governou. Por todos os lugares que ele passou, ele governou. Porque ele tinha Deus como seu Deus. Aqui também a palavra fala de Samuel. Samuel ele fez a diferença em sua geração. Porque era um homem honesto e ninguém tinha do que o acusar. Ele era honesto, ele andava com Deus. Então ele fez a diferença. 1 Samuel 2, 12, de 1 a 5. Temos também Jó. Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Ele fez a diferença em sua geração. Então, Jó, ele fez a diferença em todas as circunstâncias da vida dele, todos os momentos que ele viveu, de bons e ruins, ele fez a diferença, né? A palavra do Senhor fala, ele temia tanto o Senhor, que ele fazia holocausto pelos seus filhos, por medo dos seus filhos pecarem contra o Senhor. Então ele fez a diferença. Quando Satanás chegou diante do Senhor para acusá-lo, o Senhor falou que ele era um homem reto, porque ele fez a diferença em sua geração. E quando o inimigo veio e tocou em tudo que ele tinha, ele continuou fazendo a diferença. Ele continuou tendo o Senhor como seu Deus, como Todo-Poderoso, como seu Redentor. Ele continuou fazendo a diferença, né? Aqui nós podemos ver isso em Jó 1:1 e Jó 42, de 7 a 10. Daniel também, ele fez a diferença em sua geração corrompida na Babilônia, porque ele tinha no seu coração o propósito bem definido de servir somente o seu Deus. Daniel 1, 8, Daniel 6, de 1 a 5. Algum tempo depois, o próprio Deus testemunhou sobre a diferença que esses três homens, Noé, Daniel e Jó, fizeram na sociedade em que viveram. Ezequiel 14, 14, né? Então, Noé ele fez a diferença ali no meio daquela geração corrompida. Deus encontrou Noé para poder dar continuidade à obra terrena, né? A obra dele sobre os seres humanos. E hoje, meus amados, Deus conta com a igreja. Deus conta com a igreja para fazer a diferença, para que ele possa dar continuidade à obra dele nessa terra, de resgatar pessoas, de levar pessoas a entender
que elas foram resgatadas pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário e que elas são livres. Que elas são livres, livres para poder fazer escolhas na vida delas e livres para fazer escolhas certas, sabe? É nós como igreja do Senhor fazendo a diferença nessa terra. E o Senhor espera grandemente que a igreja faça a diferença, que a igreja não se misture. Porque a igreja foi levantada nessa terra para mostrar para os povos da terra que existe um Deus todo-poderoso, que existe um Deus que ama todos os povos da terra e que quer salvar esse povo e que quer que esse povo entenda que ele se fez homem aqui na terra para salvar a humanidade, para que a humanidade pudesse viver uma vida plena, uma vida cheia de graça. Deus conta comigo, Deus conta com você para fazermos a diferença. Amém? Nós vamos estarmos orando o Senhor nesse momento para nos ajudar a fazer a diferença, para nos ajudar a não nos misturar, para nos ajudar a não estarmos nas redes sociais misturando com todos os povos, falando mal da nação, né? Quando o Senhor nos manda é orar pela nação. Desrespeitando o presidente quando o Senhor nos manda. Quanto desrespeito há com o nosso presidente ultimamente? Mas o Senhor nos manda fazer diferente. Por que eu vou misturar com os povos? Para fazer a mesma coisa, né? Nós temos Davi como exemplo. Ele foi perseguido por Saul, mas ele teve oportunidade de acabar com a raça de Saul, de matar Saul, mas ele falou: eu não posso tocar no ungido do Senhor. Então, que pessoas que foram levantadas, toda a autoridade foi instituída pelo Senhor. Então, se elas não estão andando corretamente, eu como igreja do Senhor, você como igreja do Senhor, tenha que orar e não se misturar com os ímpios para poder falar mal. E às vezes nós nos misturamos por falta de vigilância, a gente se mistura com eles e começa a falar mal do mesmo jeito que eles estão fazendo. Mas o Senhor quer que a gente faça a diferença. Amém? Vamos orar ao Senhor? Grandioso Deus e poderoso Pai, no nome do Senhor Jesus, nós erguemos nossas vozes ao trono da Tua graça nesse momento, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que temos aprendido com o Senhor. Pai, nós temos, ó Deus querido, vivido momentos difíceis em nossas vidas, momentos, ó Deus querido, que os nossos governantes, ó Pai amado, não sabem o que fazer, e o ânimo, Senhor querido, do povo, Senhor, está à flor da pele. Mas, como igreja do Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, pedindo, Senhor, que nos ajude, Senhor. Nos ajude a fazer a diferença, ó Deus, nessa geração corrompida, Senhor amado. Nos ajuda a fazer a diferença. Nos ajuda, Deus querido, a fazer o que o Senhor nos manda fazer. É estar, ó Deus querido, na torre de vigília. É estar em oração para que as coisas possam mudar. Ó Deus, para que haja paz na nossa terra, para que haja paz no nosso país. No nome do Senhor Jesus, papai, nos ensina, Pai, nos ajude a estarmos fazendo a diferença nessa terra, para estarmos cooperando, Senhor amado, com o Senhor, para estarmos cooperando com a obra que o Senhor tem a realizar, ó Deus querido, nos povos da terra. Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós oramos, no nome dele. Nós te agradecemos e nós aguardamos pelo mover do Senhor sobre nossas vidas como igreja do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo encontro.